Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao CEPA, ao nosso primeiro encontro de estudos de 2022, transmitindo também pelo Facebook e pelo Instagram, mudando um pouco a dinâmica do ano passado. Quem quiser deixar sugestões e dúvidas, pode deixar durante tanto a live quanto após, quando assistir a gravação, que eu verifico em seguida. Durante a apresentação eu não vou ter acesso aos comentários, tá? Mas se quiserem deixar perguntas ou sugestões, serão analisadas e trazidas para o próximo encontro. Então rogamos amparo da espiritualidade maior, que nos ampara, que nos assiste, que possamos aproveitar as energias deste ambiente, tendo uma noite agradável de estudos, e neste propósito vibrando uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Lembrando que estamos seguindo aqui no auditório, para quem vem presencialmente aqui, todas as recomendações sanitárias, e apenas o palestrante aqui que pode, segundo as normas vigentes, ficar sem máscara. Tá? Então fiquem tranquilos que estamos seguindo todas as orientações. Aqui eu tenho a tela inicial da trilogia, mas antes disso, como é começo de ano, vamos falar um pouquinho de sonhos, de planejamento, das promessas que a gente faz na virada do ano, das mudanças que a gente tanto quer fazer, né? Esse texto aqui eu assisti, acho que não por acaso, ele já é de um vídeo de 2009 da Nova Acrópole, da professora Lúcia Helena Galvão, e o título desta palestra dela é interessante. Ela pergunta, por que não realizamos os nossos sonhos? E no início da palestra ela fala, porque via de regra não os temos. A gente não tem sonhos. Segundo o significado filosófico, né? Quem tiver interesse de assistir na íntegra, esse vídeo está no YouTube, é só pesquisar por esse título aqui, Nova Acrópole, Lúcia Helena, por que não realizamos nossos sonhos? Então, nós temos realmente sonhos, né? Então, para a gente saber se tem sonhos, a gente precisa definir o que são sonhos, né? Sonhos ou fantasias que a gente tem? Porque o sonho é você desejar, por exemplo, ser um grande musicista, e você se ver lá depois de 30 anos praticando, fazendo uma apresentação num teatro, né? Mas depois de um grande esforço. E a fantasia não, é você se imaginar num grande teatro fazendo uma apresentação e sendo aplaudido de pé. Ou seja, você quer vivenciar o fruto daquilo sem ter o esforço de plantar durante aquele período. Então, normalmente, como a sociedade cobra muito da gente, isso do resultado, de ter que usufruir, de ter que conquistar as coisas, a maioria das coisas que a gente não consegue conquistar, a gente fantasia. Como se a gente estivesse já vivendo aquilo, mas isso é, como o nome já diz, é fantasioso mesmo, né? Então, sonhos, eles referem-se a toda uma vida, ao ser. E projetos referem-se a uma parte apenas da vida, ao ter. Então, você ter o sonho de, por exemplo, viajar para a Europa, não é um sonho, é um projeto. Porque se fosse um sonho, depois que você conseguisse viajar para a Europa, o que ia fazer da vida, né? Então, realizou o sonho, não tem mais por que estar aqui. Então, sonho tem a ver com o ser, com você mudar a si mesmo, os seus aspectos que no final da vida realmente vão importar.
que a gente fez ou deixou de fazer. Tem algumas pesquisas e palestras no YouTube que eles foram entrevistar pessoas no leito de morte, pessoas ricas, bem de vida, e perguntaram para elas o que realmente importou da vida delas, né? E a maioria delas, nessas pesquisas, nenhuma delas falou que o dinheiro valeu a pena. Elas se arrependiam do abraço que não deram, da desculpa que não pediram, do tempo que não dedicaram mais à família ou aos filhos. Então, quando a gente chegar no final da vida, o que realmente vai importar? Por que a gente está se matando de trabalhar 8 horas por dia para conquistar algo que lá no final da jornada não vai ter valido a pena? Não que a gente deve cruzar os braços e não trabalhar, mas ponderar, ter um equilíbrio. Se a gente investe 8 horas de trabalho para um bem-estar, para um conforto material, quanto tempo a gente está investindo para o nosso bem-estar mental, emocional, espiritual? Então é o momento agora, no início desse ano, da gente fazer essas mudanças ou essas propostas, ou ver como a gente pode botar em prática isso. Planejamento e projetos. Projetos necessitam de planejamento. Carreira, viagem, carro, casa, emagrecer ou vícios, né? Então, quando você tem um sonho, você precisa fazer um planejamento disso. Ou quando você tem um projeto, né? Você tem que ter um planejamento de como botar em prática. Ah, eu quero emagrecer. Mas apenas querer emagrecer não vai mudar. Eu preciso me esforçar para mudar esse meu aspecto de ansiedade, que está fazendo eu comer demais. Eu tenho que mudar um aspecto psíquico, que talvez, se essa ansiedade não é minha e eu não sei porque tenho tanta vontade de comer, então busco um atendimento para ver de onde vem isso. Então você precisa ter um planejamento para realizar um sonho ou um projeto. Ou uma carreira, né? Você quer ser promovido na empresa, mas não se esforça mais do que a empresa está pedindo para você, a gente não faz nada além das atribuições normais. Então a gente fica fazendo as mesmas coisas todos os anos, esperando resultados diferentes. Então a gente fez um bocado de propostas na virada do ano, mas já no dia 3, 4 esqueceu tudo aquilo, está vivendo do mesmo jeito, não mudou uma vírgula. Então vai chegar no final de 2022 e não vai ter mudado nada. Então a gente precisa mudar. Se a gente quer que algo mude lá fora, a mudança tem que iniciar aqui dentro. Então, se quiser fazer uma viagem ou trocar de carro, precisa ter um equilíbrio financeiro. Você precisa aprender a economizar mais do que você gasta. Então, isso é um planejamento. Ou você quer lidar com os vícios? Quero deixar de fumar durante esse ano. Mas só quer apenas um querer. Não, a gente precisa botar em prática um plano de ação. Consigo fazer isso sozinho? Não, preciso procurar ajuda. Vou buscar na prefeitura, vou buscar com psicólogo, vou buscar com atendimento de captação, que é o que a gente faz aqui, ajuda também, porque geralmente a pessoa que quer largar o vício e não consegue, tem um aspecto de passado vicioso que dificulta hoje tremendamente você largar do vício. E vício aqui não é apenas de drogas lícitas ou ilícitas. É o vício de falar mal da vida dos outros, é o vício de reclamar, é o vício de não agradecer. São vícios que a gente veio cultivando ao longo de várias existências. E hoje a gente vive assim e não sabe que pode mudar. Então, se você estipular um plano para isso, não, no final do ano eu quero estar reclamando a metade do que eu estou reclamando agora. Então, você tem que fazer um planejamento. Todo dia pensa, hoje, quantas vezes eu deixei de reclamar? E aí vai mudando. Se tem uma dificuldade tremenda em mudar isso, busca um atendimento. Vê que aspecto está influenciando essa dificuldade em mudar um aspecto meu.
Então a gente realiza os projetos ou os sonhos mais facilmente quando temos sonhos e os priorizamos, né? Então a gente realiza os projetos quando tem sonhos e os prioriza. Então você precisa se dedicar para aquilo, você precisa plantar para colher. Na palestra de quarta passada, a primeira do ano, o André falou muito disso aqui, né? A gente precisa fazer a nossa parte. E aí vem o retorno. O bater e abrir-se-vos-á, o pedir e obtereis. Para mim, pedir e obter, eu tenho que estar seguindo a regrinha da vida. Senão não adianta. Não é assim tão simples. Mas Jesus falou, se seguir essas orientações, é só pedir que você vai ganhar. Mas quais são essas orientações? É o não julgar, o perdoar 70 vezes 7, o amar ao próximo como a si mesmo, amar até os inimigos. E esses inimigos geralmente estão ou debaixo do mesmo telhado ou como parente nosso. Não é o inimigo lá fora, é o inimigo que está bem perto. E isso é mais comum do que a gente acha, porque a gente é reunido num grupo familiar para resolver questões de passado. Então, os nossos principais inimigos estão dentro de casa ou como parente. E estão ali para que a gente resolva isso. E se eu entendo que é assim que funciona, fica mais fácil de eu parar de reclamar e ver o que eu posso fazer para mudar essa situação. Entender o que Jesus quis falar com perdoar 70 vezes 7. Talvez a pessoa que está nos importunando hoje, no grupo familiar, a gente já fez pior do que essa pessoa está fazendo para a gente lá no passado. Então, por isso perdoar. Jesus sabia o que estava falando. Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Você é o maior beneficiado disso. Não julga. Quanto mais cedo a gente botar em prática isso, mais cedo se liberta da dificuldade, do problema. Não que o parente vá embora, mas aquele atrito entre vocês vai se resolver. E mesmo se a pessoa não mudar, porque ninguém tem o poder de mudar ninguém. Se a pessoa não quer mudar, mas se eu perdoei, se eu me resolvi com relação àquilo, mesmo a pessoa sendo daquele jeito, aquilo não me afeta mais. Aquilo não me perturba mais. Então a gente precisa fazer um plano de ação se a gente quer mudar algo na nossa vida. Quando a gente vai construir uma casa, precisa fazer um projeto. E quem vai executar aquele projeto vai seguir o projeto. Vai ali pegar o mestre de obra com a sua equipe, vai seguir o projeto, vem o encanador, o eletricista. Todos eles vão seguir o que está ali no projeto. Então, se a gente quer mudar algo na nossa vida, a gente precisa traçar um projeto. E todo dia, no final do dia, como Santo Agostinho falava, que no final do dia você olhar para trás para ver o que fez durante o dia e o que podia ter feito melhor, que pontos que você errou, que pontos que você está acertando. E todo dia a gente analisar o que a gente fez durante o dia com o que a gente se propôs nesse projeto. Não precisa contratar nenhum engenheiro, tá? É só botar no papel ali os objetivos que a gente tem de mudança em alguns aspectos. Não queira mudar tudo de uma vez, que é difícil. Vejam o que mais incomoda e começa por aquele. O atendimento de captação ajuda muito. E o tempo? A gente tem projetos a longo prazo? A nossa primeira relação de projeto com o tempo é acabar o dia para poder descansar de noite, né? Ou seja, o projeto de um dia. Nem é um dia, né? 8 horas de trabalho. Aí um pouquinho mais longo é acabar a semana para a gente festar, né? Final de semana. Aí um pouquinho mais longo que esse é terminar o mês para receber o pagamento. Veja o que a gente tem de planejamento para a gente, de projeto. Ou no máximo, né, acabar o ano para tirar as férias. A gente pensa como a gente quer estar daqui a 10 anos, a gente faz esse tipo de planejamento. Financeiramente também, fisicamente também, mas principalmente emocionalmente.
Como eu vou estar lidando com aquele meu parente problemático daqui a 10 anos? Quero estar lidando melhor, então o que eu preciso fazer durante esse período para que isso aconteça? Como eu vou estar lidando com a minha frustração ou com a minha raiva daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos? Autoconhecimento é isso, é a gente olhar para dentro da gente, ver o que nos incomoda lá fora, que está dentro da gente, né? Porque tudo que incomoda fora está dentro. Se não incomodasse, não estaria na gente. A gente apenas observaria e compreenderia algo que está acontecendo. Então, sempre que nos incomoda, é o indício de que aquilo está em nós. O outro também pode estar errado. Mas se me incomodou, se me perturbou, está em mim, primeiramente. Então, analisar esses aspectos e fazer um planejamento. O que eu posso fazer para que quando eu estiver no leito de morte, eu não tenha tantos arrependimentos. Eu não gastei a minha energia vital, porque a gente vem com uma bateria, né? Uma bateria única para a vida, que a gente chama de corpo etérico. Ou corpo vital, algumas vertentes da Umbanda já estudam como corpo vital, sendo um corpo separado, mas independente aí da nomenclatura, a gente nasce com uma bateria única para viver um determinado tempo. Mas se a gente abusa do nosso corpo, durante esse período, ao invés de viver 70, você vai viver 60 só, vai 10 anos antes, porque não cuidou dessa energia. Então, como é que a gente vai querer estar quando essa bateria acabar? A gente vai ter gasto 99% dessa energia para acumular coisas, para conquistar coisas? E 90% de tudo que a gente acumulou vai gastar depois para tentar recuperar um pouco de saúde? Não faz sentido isso. E a sociedade nos induz a viver desse jeito. Que a gente só vai ser feliz tendo, conquistando, não sendo. Isso aqui está fora de moda. Mas todas as pessoas que doaram toda a sua energia para conquistar algo, no final da vida, não falaram que isso que conquistaram valeu a pena. Nada disso vale a pena. E o último ponto que ela traz lá na palestra é esse aqui: os sonhos serão mais fáceis de realizar quando estiverem alinhados com os sonhos da natureza. Vamos entender aqui natureza como essas leis divinas que a gente trata aqui, a lei de causa e efeito, a lei de sintonia vibratória, as leis do psiquismo. Então, sempre que o nosso sonho estiver de acordo com a proposta dessas leis universais, tudo vai fluir. Tudo vai andar mais rápido, sem empecilhos. E tem também aqui um trecho do Novo Testamento, Romanos 8:28, que quem trouxe isso aqui na palestra foi o Roosevelt Andolfato, Tiago. Ele escreveu esse livro aqui, Terapia Anti-Queixa. Inclusive, nos estudos do Vida Consciente, eu trouxe aqui um resumo de uma palestra dele, referente a esse livro. E no final também da palestra dele, ele traz isso, esse trecho do Novo Testamento. Tudo coopera para o bem quando se caminha para Deus. E Deus aqui entendendo-se esse conjunto de leis universais, né? Segundo a doutrina espírita, a primeira questão do Livro dos Espíritos, pergunta: que é Deus? Não quem é Deus, que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é esse conjunto de leis de causalidade que a gente precisa seguir. Então, quando a gente segue essas leis universais, tudo tende a fluir melhor. E quando a gente anda contra essas leis, tudo atrapalha. Como se você estivesse num rio com correnteza tentando nadar. Se você nada a favor da correnteza, você quase não se cansa e anda bem rápido, nada bem rápido. Se você tentar nadar contra a correnteza, você vai se esgotar fisicamente e mal vai sair do lugar. E a gente teima em lutar, em nadar contra a correnteza. A gente tem dificuldade de perdoar. A gente tem dificuldade em agradecer, a gente prefere reclamar das coisas.
E é um hábito que a gente criou. E a gente precisa desconstruir esse hábito. Quase um vício já. Mas é difícil. É fácil a gente entender, né? Essas leis são o quê? Amar ao próximo como a si mesmo, perdoar 70 vezes 7, pagar o mal com o bem, não julgar. Agora, botar em prática é difícil. Porque para mim perdoar aquela pessoa, não é só o que ela está fazendo agora, é toda a história nossa de passado que aflora naquele momento. Por isso a importância dos atendimentos de captação. Eles ajudam a resgatar essas convivências de passado, e aí hoje fica mais fácil de eu conseguir perdoar e compreender o outro. Então que a gente possa ter, refazer os planos, né, para 2022, para como a gente vai estar em 2032, esperamos estar aqui ainda, né? Resumindo, o que vale a pena aqui, a gente investir a nossa energia é ao ser, é o que no final da vida vai ter valido a pena. E eu costumo perguntar para as consciências, quando você vai fazer um atendimento de captação, você conversa com ela, como uma pessoa comum aqui, você está conversando com ela. E aí uma, por exemplo, que acabou tirando o irmão do caminho para ficar com toda a herança, né? Aí eu pergunto para ela, não valeria mais a pena você ter deixado tudo para ele, ficado sem nada e ter morado numa beira de estrada, vivendo de esmola o resto da vida? Do que ter passado 10 vidas de sofrimento depois? Aí eles falam que sim. Então não vale a pena você lutar por bens materiais. Não que a gente não deva trabalhar, não estou falando isso. A gente vai trabalhar para conquistar o nosso sustento, mas que isso não seja o nosso objetivo de vida e que ninguém precise sofrer para que a gente conquiste algo. Sempre que alguém sofre para a gente ganhar alguma coisa, aquilo não vai trazer bons resultados. A conta vai vir bem maior. Por isso Jesus falou, se tiveres uma diferença com alguém, resolve-te com ele enquanto estiver a caminho. Porque se passar para outra vida, aí vem multiplicado a conta. Juros, correção monetária, multa. Alguma pergunta disso que eu falei aqui? Senão a gente passa para o próximo assunto. Bastante coisa para pensar, né? Então, dando continuidade ao estudo da trilogia Evolução, é comum ouvir, eu tenho um espírito. Você não tem um espírito, você é um espírito. O corpo físico é mecanismo de manifestação física temporária. Você não é Pedro, Francisco ou Maria. Você está Pedro, Francisco ou Maria. Você é o produto de qualidades, aptidões e faculdades milenares adquiridas na vivência de muitas outras personalidades que viveu no passado. E pelo entendimento que eu tenho, de acordo com o estudo e com os atendimentos que a gente faz, nem é tanto que ele fala aqui, você não é um espírito, não. Você é parte de um espírito. E aumenta um pouquinho mais, uma pequena parte de um espírito. E a gente costuma dizer que tem um espírito, como se fosse algo que fosse nossa propriedade. É o inverso, nós fizemos parte de um espírito. Eu hoje estou aqui, como Walter, para aparar as arestas de um aspecto do meu espírito. Para resolver, digamos, estragos que eu fiz lá no passado, pelo mau uso da palavra, ou pelo mau uso do dinheiro, ou por não ter respeitado o próximo. Então eu vim tratar alguns aspectos do espírito. Tem outros aspectos que já foram trabalhados, que não preciso trazer agora. Tem outros que eu nem comecei a trabalhar. Por isso que eu não posso julgar o outro, apontar o dedo para o outro.
Talvez o que o outro está passando agora é algo que eu nem esteja pronto ainda para trabalhar em mim. Então não julguem, não apontem o dedo para o outro, porque muito provavelmente, se estivéssemos no lugar da pessoa, estaríamos fazendo igual ou um pouquinho pior ainda. Então, uma vida é muito pouco em relação a uma caminhada evolutiva de um espírito. É como se fosse um dia, o acordar de manhã cedo ao nascer, trabalhar, fazer algo durante o dia e à noite adormecer seria a morte. E outro dia continua com outro aprendizado. Mas a gente é tão teimoso que a gente vem refazendo os mesmos aprendizados, vida, vida, vida após vida. Porque a gente não sabia disso aqui. Mas também é normal, segundo essa nossa caminhada evolutiva. Até bem pouco tempo a gente não tinha tempo de parar e fazer um autoconhecimento. A gente vivia em função de se manter protegido e alimentado, né? E alimentar a família também. Por conta dos aprendizados que a gente tinha até o momento. Agora que a gente chegou num ponto que está tendo uma comodidade maior e está tendo um tempo maior para a gente. E o que a gente está fazendo desse tempo, né? Do uso desse tempo que a gente está tendo a mais? Está vendo TikTok, Face, Instagram. Como é que a gente está administrando esse tempo a mais que a gente está tendo? Ou a gente fez um plano de autoconhecimento, se propôs a ler 2 livros durante o ano. Então, como a gente está lidando com esse tempo a mais que a gente está tendo? O pensamento provém do centro de controle central da consciência, a mente, e se manifesta fisicamente por intermédio da personalidade atual encarnada na conversão vibratória da mente para o comando elétrico no cérebro físico. Então ele está dando aqui o mecanismo do pensamento, não é o cérebro que pensa. O cérebro apenas recebe da mente espiritual o pensamento e codifica nos padrões físicos. Então não é a fonte, o cérebro não é a fonte do pensamento. Ele é apenas esse condensador, ou esse adensador da vibração da mente, para que seja percebido no nosso ambiente físico aqui. Tanto é que quando você atende pessoas com dificuldades mentais, por exemplo, o espírito que se manifesta, ou a parte do espírito, que seria uma personalidade, ele se manifesta lúcido, consegue falar, às vezes até explica para quem está atendendo, não, eu precisei passar por isso, por conta de umas coisas que eu andei fazendo lá no passado, está tudo certo. Então a mente está bem, recebeu um corpo danificado como uma espécie de não seria um castigo, seria um aprendizado, né? Fez um mau uso lá no passado de poder ou de controle ou da mente, né? E agora teve esse recurso embotado para evitar continuar fazendo aquilo, para ter um tempo para parar e pensar. E falando nisso, né, nem sempre quando você tem um filho, uma pessoa conhecida com dificuldades, principalmente no campo mental, que aquilo é algo ruim. Aquele é o tratamento daquele espírito naquele momento. Mas nem por isso a gente vai cruzar os braços. O que a gente pode fazer para ajudá-lo, a gente faz. Mas não ver isso simplesmente como algo ruim. É o aprendizado necessário daquele espírito, e principalmente, além do espírito, os familiares. O aprendizado dos familiares geralmente é maior do que do espírito que vem com uma dificuldade mental. Falar de espírito não é falar de religião, mas de evolução. O espírito deve ser o mais breve possível desagregado da religião sectarista humana, porque é muito mais que esta frágil associação que atrasa e separa a evolução dos seres. O espírito é a pedra fundamental da evolução, a peça-chave no fechamento de lacunas da ciência.
Então aqui ele já está relacionando a visão espiritual com a ciência atual nossa. A ciência tem muitos pontos inexplicáveis que ela não consegue entender, porque se recusa a ver o ser humano como um ser espiritual. Muitos cientistas têm essa concepção, mas a ciência em si não. E geralmente quando o cientista bate o pé, que insiste nisso, eles acabam tirando ele da organização. Mas isso vai mudando aos poucos. Já está chegando nos cientistas. E daqui a algumas décadas, algumas gerações, isso já vai estar algo normal, cotidiano. A gente nem vai mais precisar falar disso. E é a transição que a gente está vivendo agora, né? A transição planetária para esse plano de regeneração. E o que é o plano de regeneração? É a gente passar a limpo tudo que a gente fez até agora. No plano de provas e expiações que está se encerrando, a gente vinha recebendo provas e expiações do que a gente fez. Não como castigo, mas para você ver como é estar do outro lado. Quando você explora alguém, você vem explorado para ver como é estar do outro lado. Para ver como é você ter um familiar doente e não ter dinheiro para comprar remédio. E quando você era patrão, você dava o salário, aliás, você fixava o salário, né, porque a pessoa não tinha outro lugar para buscar emprego, ela tinha que se sujeitar àquilo, porque senão, além do mais, ia morrer de fome, né? Então, quem explora vai ser explorado, não como castigo, para aprendizado, para ver que não é melhor que o outro. Se como homem você se achou melhor que a mulher, na vida seguinte você vai vir na condição feminina e vai sentir também esse preconceito, esse domínio, para entender que o homem não é melhor que a mulher. Que somos espíritos em experiências, ora rico, ora pobre, ora homem, ora mulher, ora branco, ora negro. Então não tem ninguém melhor que ninguém. São experiências que cada espírito precisa naquele momento. E na próxima semana a gente começa com outro tema, que os ovoides, que a gente encontra bastante em atendimentos, não é, Nilvo? Alguma pergunta, pessoal? Diga, moço. Não? Então vamos encerrar com um passe coletivo. Mesmo quem estiver assistindo a gravação, após pode também seguir essa mentalização que entra em contato com essas energias também. Não é apenas nesse momento. Então quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo uma onda de energia leve, clara, descendo do alto da cabeça, drenando tensões e preocupações que a gente não tem como resolver agora, nos preparando para resolver aquelas que necessitam da nossa atenção, nos sentindo mais leves, ampliando essa energia para o nosso lar, para o nosso local de trabalho, envolvendo todas as pessoas que convivem conosco, de uma forma harmoniosa ou não, se estão ao nosso lado, estão por algum motivo, que a gente entenda logo qual é esse motivo, para que essa relação fique melhor, ou que não nos perturbe tanto, nos preparando para mais um ano de caminhada, que a gente possa ser lá fora a mudança que a gente tanto quer no mundo. Porque a mudança só vem de dentro para fora. Mesmo que lá fora mude tudo para melhor, se a gente não mudar, a nossa vida emocional e mental vai continuar do mesmo jeito. Então a mudança precisa vir de cada um de nós primeiro. Uma boa noite a todos, que tenhamos um ano abençoado. Que assim seja.